Bom dia, gente. Eu tive que sair aqui porque estavam me ligando. Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no lado Lar Espírita Casa do Samaritano. Bom dia, eu gostaria que vocês me dessem um retorno a respeito do som, se dá para vocês escutarem direitinho, como é que tá aí para vocês? A música tá muito alta, ou tá bom? Como é que tá aí para vocês? Me deem um retorno. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, tá? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Nós vamos refletir um pouquinho a respeito do item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Bom dia. Obrigada, Suzana. Muito obrigada, meu amor. Bem-vindos e bem-vindas que está chegando. Quem ainda não pegou sua garrafinha com água, seu copinho com água, pode pegar para ser fluidificado. Antes de iniciarmos o nosso evangelho, antes de iniciarmos a nossa prece, eu gostaria de fazer uma leitura de uma mensagenzinha pequenininha, mas muito linda desse livro, Legendas da Vida de Jobrani. E a mensagem titula-se Não há. Não há. Não há pergunta sem resposta, não há problema sem solução. Não há sombras que não sejam vencidas. Não há dias, por piores que sejam, que não venham a emurchecer logo após o entardecer. Não há semente que não germine um dia. Não há coração que não perdoe um dia. Não há tristeza que não ceda aos encantos da alegria. Não há nós que não possam ser desatados. Não há escrita que não possa ser apagada. Não há caminho, por mais sinuoso e estreito, que não seja vencido. Não há vazio que não seja preenchido. Não há lágrimas que não sejam um dia enxugadas. Não há vida, por pior que seja, que não possa ser rimada pelo amor. Não há fé, por menor que seja, que não consiga acender uma luz no nosso caminho. E sabendo de tudo isso, não há como não dar as mãos ao otimismo e à perseverança e seguir em frente. Bom dia, Tamires. Bom dia para quem está chegando. Eu me chamo Lana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 13, tá? Item 19, benefícios pagos com a ingratidão. O capítulo 13, ele trata do seguinte tema: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Antes de fazer a leitura, eu gostaria que a gente, nesse instante, pudesse elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, conectados nesse momento com a espiritualidade amiga, que nos acompanha nesse Evangelho, com o coração grato, cheio de amor, de esperança, agradecermos por mais um dia. Que as luzes emanadas nesse Evangelho possam envolver a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, aqueles irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, desabrigados, nos asilos, nos orfanatos, que possa preencher todos os corações que nesse momento se encontram sem esperança e sem fé. Que essas energias possam permanecer em nossos lares e em nossos corações,
trazendo a cura para as nossas chagas e equilíbrio para a tomada de decisões na nossa caminhada. Nesse instante, eu peço a permissão da espiritualidade amiga para que possamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá às nossas reflexões de hoje. Quem está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Capítulo 13, item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Então a pergunta que se faz aqui no Evangelho é justamente essa, né? Muitas vezes a gente auxilia o nosso próximo, a gente estende a mão àquele irmão que está necessitando de algum auxílio. E em troca disso, muitas vezes nós recebemos como pagamento a ingratidão. E aí a pergunta que se faz é justamente isso: o que nós devemos pensar? Que auxiliando aquele irmão que está necessitando de algum auxílio, nós recebemos em troca a ingratidão. E aí, o que o Evangelho nos responde? Nas pessoas que pensam assim, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se, com a gratidão, o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, aqui nesses dois primeiros parágrafos, o Espírito que responde, que é um guia protetor, ele nos diz justamente isso. Que quando a gente age dessa maneira, quando a gente tem esse tipo de pensamento em fazer o bem, esperando algum tipo de recompensa, esperando algum tipo de gratidão, ou mesmo impondo algum tipo de condição para que a gente possa auxiliar aquele irmão que está necessitando da nossa ajuda, do nosso auxílio, nesse tipo de conduta, a gente percebe mais egoísmo e orgulho do que a caridade em si. Porque quando a gente fala em caridade, que é uma virtude por excelência, assim como o Evangelho nos ensina, ela tem que ser desinteressada. Ela tem que ser feita independente de qualquer tipo de gratidão, independente de qualquer tipo de reconhecimento, independente de qualquer tipo de pagamento, ainda que seja só por meio de palavras. Essa não é a verdadeira caridade que o Evangelho nos ensina. A caridade no seu sentido mais profundo, no seu significado mais profundo, é justamente aquela que nós estendemos a mão, auxiliamos aquele irmão que está necessitando de algum auxílio, de algum apoio, sem esperar nenhum tipo
de retribuição, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. Então, quando a gente auxilia o nosso próximo, ainda esperando esse tipo de gratidão, ainda esperando esse tipo de reconhecimento, é porque nós ainda estamos muito arraigados no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Não que nós não devemos ser gratos, né? Não é isso que o Evangelho nos fala. Se nós somos os beneficiados e recebemos sim algum tipo de auxílio, nós deveremos sim manifestar a nossa gratidão. O que o Evangelho nos deixa claro aqui é que nós, na medida que auxiliamos aquele irmão, que somos nós, os benfeitores, nós não devemos esperar nenhum tipo de reconhecimento, de agradecimento, não impor nenhum tipo de condição para auxiliar aquele irmão que está necessitado do nosso apoio, do nosso auxílio, certo? Continuando aqui. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhai para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados nesse mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima: um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmo tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções os desanimem. Ah, meus amigos, se conhecesses todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, Sens, 1860. Que mensagem belíssima o Evangelho nos traz. Então, o Evangelho nos deixa bem claro que qualquer tipo de auxílio, qualquer tipo de caridade, qualquer tipo de ajuda que nós possamos dar ao nosso próximo, ela tem que ser de maneira desinteressada. Não esperando qualquer tipo de agradecimento, não esperando qualquer tipo de retribuição, não esperando os aplausos terrenos, evitando aí, portanto, esse sentido que o tema do capítulo nos traz, o que faz a nossa mão esquerda, que a nossa mão direita não possa ver. Então, de maneira mais discreta possível, auxiliar aquele irmão que naquele momento é ele quem está precisando de auxílio. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 886, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Olha só como ele formulou a pergunta. Ele não perguntou somente qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Ele perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, que é o nosso exemplo máximo de amor,
de perdão e de caridade. Ou seja, o que ele quis saber? Como Jesus empregava a palavra caridade nas suas ações no dia a dia. E aí os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições e perdão das ofensas. Então, quando a gente fala de caridade, nós estamos diretamente falando de 3 virtudes sublimes: a benevolência, a indulgência e o perdão. Se ao praticar algum ato de caridade, algum tipo de caridade, nós não considerarmos esses 3 aspectos, benevolência, indulgência e o perdão, a gente não pode caracterizar de fato como sendo caridade. Então, a caridade, ela está diretamente ligada a essas 3 virtudes. Virtudes essas, né, que nós ainda temos, claro, dificuldades de executá-las, de colocá-las em prática. Não é algo fácil do estágio evolutivo que nós nos encontramos. Ainda é algo difícil. Mas é algo que a gente, com o nosso esforço, com o estudo, com a tentativa no dia a dia de tentar colocar em prática, com o tempo e com o nosso nível de consciência cada vez mais ampliado, cada vez mais aprofundado, a gente aos poucos vai conseguindo colocar em prática, de fato, a caridade no seu sentido mais profundo de ser. Tá? Então, Kardec aqui no Evangelho, ele nos deixa bem claro. Ele tem uma frase que todos nós conhecemos, que ele diz o seguinte: fora da caridade não há salvação. Em momento algum ele disse fora do espiritismo, fora do catolicismo. Não. Ele disse que fora da caridade. Então, o que essa frase nos quer dizer? Que é necessário que nós auxiliemos o nosso próximo. Que é essencial para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento espiritual, que nós sejamos caridosos para com aqueles irmãos que atravessam nossos caminhos. E para que a gente seja caridoso, para que a gente auxilie, para que a gente estenda a nossa mão, não precisa de religião. Pode ser qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Porque sempre vai existir na nossa vida oportunidades para que nós auxiliemos aqueles irmãos que atravessam o nosso caminho. Tá? Então, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós, é justamente a expressão máxima aí da caridade. Resume aí, portanto, todos os deveres do homem para o nosso próximo. Quando a gente consegue olhar para aquele irmão que está necessitando de algum tipo de ajuda e estender a nossa mão sem julgá-lo, sem condená-lo, sem expor, sem pedir algum tipo de condição, sem esperar algum reconhecimento, e ajudá-lo mesmo assim, mesmo que em troca disso nós recebamos muitas vezes a ingratidão, muitas vezes aquele irmão nos apunhala pelas costas, né? Isso dói. Por que ainda dói em nós? Porque nós esperamos esse reconhecimento. Então, nós, à medida que a gente vai estudando, à medida que a gente vai nos aprimorando, nos conhecendo, fazendo essa viagem de autoconhecimento e enxergando aquele irmão como talvez nós amanhã necessitados de auxílio, desenvolvendo em nosso ser um sentimento máximo de empatia, a gente vai começar a compreender o verdadeiro sentido da caridade. De fazer pelo outro o que nós gostaríamos
que o outro fizesse por nós, se nós estivéssemos naquela condição de necessitados de auxílio. Quando, na verdade, todos nós somos, né? Talvez hoje aquele irmão esteja necessitando um pouco mais de ajuda, mas quem sabe se amanhã não será eu. Então, como deve ser a minha ação para com o meu próximo? Sempre nós teremos oportunidades de fazer o bem. E o bem, ele deve começar dentro dos nossos lares. Com a paciência, com a resignação, com o perdão. Aquele familiar que talvez seja um pouco mais difícil a convivência, que nós tenhamos um pouco mais ali de resistência, né? De compreender o lado dele, mas sempre teremos ali ocasião de fazermos o bem. Tá? A caridade, no seu sentido máximo, ela não busca satisfazer os seus interesses próprios, de maneira alguma. Ela não julga, ela não se irrita. Pelo contrário, ela se despe para auxiliar aquele irmão que naquele momento está necessitando de ajuda. Então, nós precisamos ter os nossos esforços para que a gente consiga, de fato, exercer essa caridade no seu sentido mais pleno. Percebendo que quanto mais frágil é aquele irmão, quanto mais difícil de convivência é aquele irmão, quanto maior for a ingratidão recebida, mais enfermo está aquele irmão. Lembremos que Jesus nos disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, se em algum momento da sua vida você auxiliou alguém, socorreu, ajudou de alguma forma, e em troca o que você recebeu foi ingratidão, não se preocupe. Continue a sua caminhada de luz. Não condene aquele irmão, não dê importância a essa ingratidão. O Evangelho nos diz que nós precisamos esquecer esse benefício. É auxiliar, é ajudar. Oi, Bárbara, tudo bom, meu amor? Bom dia, seja bem-vinda. É auxiliar, mas esquecer. Não fique esperando que ele vá te retribuir. Não fique esperando que ele vá te agradecer. Segue teu caminho, esquece. Porque o Evangelho, ele é bem claro quando ele diz aqui que nada se perde, né? Um benefício jamais se perde. Esse benefício que você deu para esse irmão em algum momento da sua vida, que você continua dando e que em troca você recebe gratidão, é uma semente que você está plantando no coração daquele irmão que ainda está enfermo. Ele não vai ficar enfermo para sempre. Ele ainda está enfermo. Mas vai chegar um momento que essa semente ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai gerar frutos. E nesse momento onde essa semente gerará frutos, é o momento de despertar da consciência daquele irmão. E quando esse irmão despertar a consciência dele, ele irá perceber sim o quão ingrato ele foi. E muitas vezes, como nos diz também aqui o Evangelho, ele vai desejar reparar essa falta. Pagar a dívida noutra existência, não raro buscando aí uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Não que a gente vai fazer esperando que um dia isso aconteça, mas pelas leis de amor e de justiça, isso em algum momento vai acontecer, tá? O despertar de consciência, gente, ela chega para todos nós. Para alguns mais cedo, para outros mais tarde, mas para todos nós, essa consciência um dia ela vai despertar. E aí, o que o Evangelho nos deixa bem claro?
ele nos dá o exemplo de Jesus. Nosso exemplo máximo de amor, de perdão e de caridade que nós temos aqui nesse planeta. Onde ele sabia justamente o que iria acontecer com ele, que ele seria crucificado, que ele seria traído, que ele seria negado, mas mesmo assim ele continuou a sua missão de amor, de paz, de caridade. Em nenhum momento ele esperou ser reconhecido por alguém. Em nenhum momento ele impôs condição para executar sua missão aqui nesse plano terreno. Ele simplesmente veio e distribuiu o amor, independente das pedras que eram lançadas contra ele. Tá? Então o Evangelho nos diz que aquele que faz o bem por interesse, aquele que auxilia o outro por interesse, seja qual for, já recebeu a sua recompensa aqui na Terra. Deus não deve mais nada, porque já recebeu os aplausos terrenos. Mas não é esses aplausos, essa recompensa terrena que nós devemos nos preocupar. Devemos fazer o bem e seguir o nosso caminho. Independente do fruto que nos dará naquele momento. Tá? Na questão 937 do Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta assim: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Porque muitas vezes no estágio evolutivo que nós nos encontramos, muitas vezes nós nos entristecemos, né, com a ingratidão manifestada para aquelas pessoas que a gente ama. E parece que quanto a gente mais ama aquela pessoa e aquela pessoa manifesta algum tipo de ingratidão, parece que dói mais. E aí ele pergunta se para esse homem que só recebe ingratidão, com o tempo não vai gerando amargura no seu coração. E aí os espíritos respondem: sim. Porém, deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, o que os espíritos nos respondem? Sim, muitas vezes pode gerar amargura em nossos corações, mas não devemos nos preocupar com isso. Porque aqueles irmãos que manifestam ingratidão, eles são muito mais infelizes do que nós. Eles ainda estão enfermos. Então, como deve ser a nossa postura diante de uma conduta de ingratidão? Olhar para aquele irmão com piedade. Orar e envolver aquele irmão em nossas energias de perdão, de ternura. E seguir o nosso caminho. Tá? E aí ele completa dizendo que por que Deus permite então que em troca do bem que a gente faz, a gente receba ingratidão? E aí ele diz que é justamente uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. É justamente um teste, né? Deus faz teste com a gente. Ele quer saber até onde a gente vai, né? Até que ponto nós temos amor dentro do nosso coração, até que ponto a gente faz a caridade sem esperar algum tipo de retribuição. Por isso que muitas vezes durante a nossa caminhada nós recebemos muito mais ingratidão do que o reconhecimento das nossas benfeitorias. Para quê? Para testar a nossa paciência, para testar a nossa perseverança. E aí ele diz que esses irmãos que forem ingratos,
lá na frente serão punidos. Porque a lei de causa e efeito, ela existe para isso. Eu só posso colher de acordo com o meu plantio. Tá? E aí na questão 938 ele continua. Kardec faz uma outra pergunta bem interessante. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Ou seja, aquela pessoa que recebeu muita ingratidão na vida, né? Será que essa pessoa não pode aí endurecer o coração e tornar-se insensível? E assim não fazer mais o bem, não manifestar a sua caridade? E aí os espíritos respondem, seria um erro muito grande. Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra. E que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, olha só, mais um ensinamento que a gente não deve se preocupar. Não deve amargurar o nosso coração com as ingratidões recebidas. Continue auxiliando, continue ajudando, continue na sua caminhada distribuindo luz. Porque aquele coração que manifesta o seu amor de verdade, sem desinteresse, sem esperar nada em troca, ele não vai de fato se amargurar com a ingratidão recebida, porque ele não está esperando nenhum tipo de reconhecimento. Ele não está esperando nenhum tipo de agradecimento. Ele simplesmente ajuda pelo prazer de ajudar, porque ele gosta, ele se sente bem em ajudar. Tá? Então essa pessoa ela não se frustra, ela não se sente triste com a ingratidão recebida, porque ela não espera nenhum tipo de reconhecimento para isso. Então, a benevolência que auxilia os necessitados, né? A benevolência, o perdão, a indulgência para com os necessitados, essa tríade, ela tem aí o poder de abrandar os corações mais endurecidos. De repente, aquele teu ato de caridade desinteressado toca aquele coração endurecido daquele irmão que naquele momento está enfermo, mas que lá na frente ele vai se tocar e esse ensinamento vai trazer ao coração dele uma sensibilidade, um amor. E quem sabe se esse ato de caridade não transforma esse irmão, tornando ele também uma pessoa caridosa e mais paciente para com o seu próximo. Bom dia, Igor, seja bem-vindo. Então, a caridade, qualquer ato de ajuda desinteressada que a gente puder fazer, a gente faz. Porque esse ato ele tem um efeito muito benéfico. Muitas vezes não é na hora. Muitas vezes ele é imperceptível. Mas ele existe, como o Evangelho nos traz. É a semente que germinará e que dará frutos. Tá? Então, não censures aquele irmão, não julgue, não condene, né? Não fique falando, simplesmente siga seu caminho, ore e continue auxiliando e ajudando dentro das suas possibilidades. Para a gente finalizar, tem um livro chamado Jesus e a Atualidade, escrito pela Joana de Anjos, psicografado pelo Divaldo Franco, que ela vai falar muito dessa questão da caridade, e tem um trechinho muito interessante que eu separei para a gente ler. Ele diz o seguinte: não te preocupes com os ingratos do teu caminho de amor. Prossegue ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Onde acendas uma lâmpada, a claridade ali derramará dádivas. Os teus beneficiários, que te abandonaram, esqueceram ou se revoltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Não é, portanto, importante o tratamento que eles te deem em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles.
então ajudou, auxiliou, recebeu em troca a ingratidão, segue tua vida. Continua auxiliando, continua estendendo a tua mão. Não te preocupa com a ingratidão, não te preocupa com a falta de reconhecimento. Isso não é o mais importante. Apenas segue distribuindo a tua luz, exercendo aí o que Jesus nos disse, né? Fora da caridade na salvação, faça sempre pelo outro que gostaria que fizesse por nós. Lá na frente, aquele irmão, ele vai se tocar, ele vai reconhecer aquele momento. E esses laços, eles irão se estreitarem, porque a gratidão virá dentro do seu coração. E aquele irmão que outrora foi ingrato, será um irmão muitas vezes devotado, amigo, que estará ao teu lado, numa outra existência, muito provavelmente, te auxiliando e te ajudando, estreitando aí, portanto, laços de amor, de afeição e de perdão. Como nos diz o Evangelho, um benefício jamais se perde. E Emmanuel, para a gente fechar o nosso Evangelho de hoje, nos diz o seguinte: para a ingratidão, a resposta é caridade em forma de esquecimento. Auxilia e segue o teu caminho. Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha sabe o que se passa dentro do nosso coração. Então encerramos hoje o nosso Evangelho. Que a caridade seja a luz a guiar os nossos caminhos, embasados aí na benevolência, no perdão, na indulgência, tentando sempre, por mais difícil que seja, não esperar nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de gratidão dos nossos irmãos que nós auxiliamos. Vamos agora fechar os nossos olhos, quem quiser, quem se sentir mais à vontade. Agradecer pela oportunidade de refletir sobre o Evangelho de luz. Que essas reflexões possam penetrar em nosso ser, trazendo-nos a consciência necessária para que possamos avançar cada vez mais nos degraus da evolução. Que o Mestre Jesus, que toda a espiritualidade amiga, que os nossos anjos guardiões, que os nossos mentores possam estar conosco. Que nós possamos abrir os nossos corações para a sintonia com a espiritualidade maior. Que nos auxilie, que nos proteja, que nos guie, sempre no caminho do amor, do perdão e da caridade. Que possamos permanecer com essas energias benfeitoras, de tranquilidade, de paz em nossos corações e em nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Igor. Obrigada a presença, a companhia de todos vocês. É sempre um prazer aqui a gente estar com vocês, fazendo só um lembretezinho, gente. Nós já retornamos às atividades presenciais do LEX às quintas-feiras somente, tá? Dia de quinta-feira a gente está tendo aí, portanto, a palestra presencial e está sendo transmitido online também, o passe, o tratamento espiritual, o atendimento fraterno, certo? A partir de quinta-feira, amanhã, será exigido aí o comprovante de vacinação, tá bom? Então, quem quiser se dirigir, a gente está recebendo as pessoas, como a gente sempre faz com muito amor, mas como a nossa limitação está menor, ela está reduzida, nós estamos distribuindo senhas, tá bom? Então, quem quiser ir amanhã será muito bem-vindo, não esquecendo aí da carteira de vacinação, tá bom? Fiquem com Deus e que a espiritualidade amiga esteja sempre conosco. Um abraço a cada um de vocês.